o esquema de solução de duas vigas. Uma delas tem 3 apoios, um fixo e 2 móveis, com 2 cargas concentradas, e a outra, engastada em A, com apoio móvel em B, tem uma carga distribuída e uma carga concentrada P. Vamos começar pela primeira viga. Essa primeira viga, ela é uma viga que vai ter no ponto A um apoio fixo. Então, nós já sabemos que no apoio fixo a gente trabalha com 2 reações de apoio. Então, uma reação vertical em A e uma reação horizontal em A. E em cada um dos apoios móveis a gente tem uma reação de apoio. Então, vou chamar essa aqui de AY, AX, essa aqui de BY e essa aqui de CY. Primeira coisa, então, a ser calculada é o grau de indeterminação. Então, nós vimos que ele é calculado pelo número de reações menos o número de equações, menos NR, que é usado quando tem problema de rótula, e aqui a gente não tem nenhuma rótula em nenhum dos nossos 10 exemplos. Então, G vai ser igual ao número de reações, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 reações, menos o número de equações. Então, para problemas planos, a gente tem trabalhado sempre com 3 equações de equilíbrio, somatória de forças em X, em Y e somatória dos momentos igual a 0. Então, E igual a 3. Chegamos, então, ao problema com um grau de indeterminação igual a 1. Isso significa que eu vou precisar retirar do meu sistema uma reação de apoio. Posso retirar qualquer uma dessas? Posso, porém é sempre vantajoso a gente escolher retirar a reação de apoio que faça com que a viga que sobre, ela seja uma viga biapoiada ou uma viga engastada livre. Portanto, é mais vantajoso nesse caso eu retirar a reação BY, né? Se eu retiro a reação em B, uma coisa de eu estar fingindo que esse apoio aqui não existe e sobra para mim uma viga biapoiada. Isso facilita os cálculos porque viga biapoiada tem na tabela de cálculo de deflexões que a gente viu na última aula, então dá para resolver usando a tabela. Não precisa usar teorema de Castigliano nem método da força virtual. Então, por isso, vou escolher reação em B para retirar do meu sistema. Então, aqui, ó, vou retirar essa reação em B para fazer a análise. E vou montar aqui, então, o meu sistema principal. Características do sistema principal. Eu vou ter a mesma viga com o mesmo comprimento e vou representar ela com os apoios e reações que eu resolvi deixar. Então, eu não mexi no apoio A, eu vou copiar ele aqui do jeitinho que ele é, que está o ponto A. E eu não mexi no apoio C, vou deixar ele aqui do jeito que ele é. No ponto B, nós escolhemos retirar o apoio, então eu não vou pôr apoio aqui em B. E as cargas reais, elas são representadas aqui no sistema principal. Então, o esquema do sistema principal é esse. Eu somente retirei a reação em B aqui da minha viga. Uma reação, porque G é igual a 1. Se a gente tivesse um problema de G igual a 2, que a gente vai aprender um pouquinho mais pra frente, a gente escolheria 2 reações para retirar. Problema com G igual a 3, escolhe 3 reações para retirar, e assim por diante. Mas, se G é igual a 1, retira apenas uma reação, então no sistema principal só some a reação que eu escolhi retirar. E eu preciso somar esse meu sistema principal com um sistema secundário. Esse sistema secundário, ele vai ter uma viga exatamente igual à do sistema principal, porém sem o carregamento. Então, eu vou repetir a viga com um apoio fixo em A, um apoio móvel em C. No ponto B não tem apoio e eu não represento o carregamento real. A única carga que atua no sistema secundário é uma carga que vale 1, atuando no mesmo ponto da reação que eu retirei. Então, se eu retirei a reação vertical em B, eu vou colocar uma carga unitária na vertical em B. A carga do sistema secundário ela é sempre unitária, independente
de qual seja o seu problema, de qual seja o valor de G, a carga que entra aqui no sistema secundário é sempre unitária. Então, eu vou somar as condições de deslocamento desses dois sistemas com o intuito de voltar para a condição de deslocamento do sistema real. Então, vamos analisar qual é a condição de deslocamento dessa viga. Se eu tenho uma viga com 3 apoios e cargas concentradas aqui no meio dos vãos, significa que essa carga vai estar empurrando esse vão aqui para baixo. Então, vai deslocar dessa forma. E aí, devido à presença do apoio em B, aqui em cima o deslocamento é 0. Mas, se eu tenho a carga P2 aqui, esse lado aqui também vai tender a descer. Então, é assim como essa viga tende a se deformar. No momento em que eu retirei a reação de apoio em B, eu fico com essa condição aqui. Então, se eu tenho cargas P1 e P2 empurrando a viga para baixo e eu não tenho nada aqui no meio para segurar, ela vai estar livre para se deslocar para baixo. Enquanto a nossa viga do sistema secundário, ela tem uma carga empurrando ela para cima. Então, ela vai tender a se deslocar para cima. Então, aqui na minha viga real, eu tenho um deslocamento no ponto B igual a 0. Enquanto aqui no meu sistema principal, o ponto B está livre para se deslocar para baixo. Então, sofre um deslocamento ΔB. Enquanto no meu sistema secundário, devido à carga unitária, eu tenho também um deslocamento para cima, mas o deslocamento da carga unitária eu vou dar um nome diferente para ele. Eu vou chamar ele de F, deslocamento, no ponto B, devido à carga unitária que atua em B. Por isso, eu vou chamar ele de FBB. Por enquanto, isso aqui ainda não faz muita diferença, a nomenclatura, mas com problemas com G igual a 2 e 3, essa nomenclatura que a gente dá para o deslocamento, ela faz diferença. Tá? Então, no real é 0, no sistema principal desloca para baixo uma quantia ΔB e no sistema secundário desloca para cima uma quantia FBB. Bom, agora eu preciso montar uma equação que relacione esses nossos deslocamentos aqui no ponto B. No momento em que eu somar essas duas vigas, o meu intuito é voltar lá para a viga original. Então, na minha viga original, o deslocamento do ponto B era igual a 0, que é igual à soma desses dois deslocamentos. No sistema principal, o deslocamento em B é ΔB, e no sistema secundário, o deslocamento em B, ele é FBB. Só que pensem comigo. Aqui eu tenho cargas P1 e P2 que podem ter quaisquer valores. Vão estar empurrando essa viga para baixo, um certo deslocamento ΔB. E aqui eu tenho uma carga que vale 1, empurrando a minha viga para cima. Supondo que essa aqui seja 20 newtons e essa aqui seja 30 newtons. Eu tenho uma carga de 50 resultante aqui, né? Empurrando a minha viga para baixo. No momento em que eu somar com o deslocamento provocado por uma carga que vale 1, essa conta aqui não vai zerar, né? O deslocamento da carga real, ela vai ser muito maior do que o deslocamento da carga unitária. Então, para que essa equação seja verdadeira, eu preciso aumentar a carga unitária até o valor que era a da minha reação que eu retirei. Ou seja, eu preciso multiplicar minha carga unitária por BY. Se a gente está trabalhando com uma estrutura no regime linear elástico, as tensões e as deformações, elas são proporcionais. Então, se eu multiplico a carga por BY, é a mesma coisa eu estar multiplicando o deslocamento por BY, porque eles são proporcionais, força e deslocamento. Então, é a mesma coisa de eu multiplicar isso aqui por BY. Se eu aumentar o deslocamento provocado pela carga unitária até o valor do deslocamento provocado pela reação BY para cima, ele vai ser suficiente para voltar à minha condição inicial de deslocamento em zero no ponto B. Então, essa aqui é a equação que a gente precisaria resolver pelo método das forças. Nós já vimos na aula passada como usar as tabelas de deflexões para encontrar um deslocamento em algum ponto da viga sujeito a cargas concentradas, usando as tabelas.
Então, esse deslocamento aqui, ΔB, ele pode ser encontrado usando tabela de deflexão. Nós vimos também como calcular deslocamento em viga biapoiada com carga concentrada. Então, a gente também consegue calcular o deslocamento FBB dessa viga utilizando tabela de deflexão. Portanto, ΔB e FBB são valores conhecidos nessa equação. A única incógnita aqui é a reação de apoio BY. Então, calculo os deslocamentos ΔB e FBB usando as tabelas para chegar na reação de apoio BY. Sabendo o valor dela, a gente consegue encontrar as demais reações usando as três equações de equilíbrio, somatória de forças em x, y e momentos. E também podemos, então, calcular momento fletor, cortante, deslocamentos na viga real, enfim, todos os outros pontos que a gente precisaria para partir futuramente para um dimensionamento de uma viga como essa. Então, esse aqui é a montagem do esquema do método, essa aqui é a representação dos deslocamentos e essa é a equação que a gente precisaria resolver pelo método. Então, toda vez que a gente for aplicar o método das forças, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é montar esse esquema e montar a equação. Vamos para o exemplo 2 agora. No exemplo 2, a gente tem uma viga engastada engastada em A, apoiada em B. Ela tem uma carga distribuída Q e tem uma carga concentrada P na ponta. Eu preciso primeiramente, então, posicionar aqui na minha figura os desenhos das reações e achar o grau de indeterminação. Então, no engaste, nós já aprendemos que ele tem três reações de apoio. Uma reação vertical em A, uma reação horizontal e ele pode ter também uma reação de momento. Enquanto no ponto B a gente tem um apoio móvel e nós já vimos que apoio móvel só tem uma única reação. Então, vamos calcular o nosso grau de indeterminação, que é o número de reações menos o número de equações. O número de reações desse problema é igual a 4. 3 aqui no engaste mais 1 em B, né? Então, 4. Menos o número de equações. Vamos utilizar sempre o número 3. Então, o grau de indeterminação vai ser igual a 1. Sabendo que G é igual a 1, eu preciso escolher uma dessas 4 reações de apoio para retirar do problema. Poderia retirar qualquer uma? Poderia. Mas para poder usar a tabela de deflexões, a viga que sobra no sistema principal, ela tem que ser biapoiada ou engastada livre. Se eu retirar qualquer uma dessas reações aqui, eu não vou ter uma viga biapoiada compatível com a da tabela. Porém, se eu retirar a reação aqui em B, eu fico com uma viga engastada de um lado, livre do outro lado. Então, compatível com alguns exemplos da tabela, então fica mais fácil a gente retirar essa reação de apoio aqui. Então, eu vou montar o meu sistema principal sem a reação de apoio em B. Então, vamos lá. O meu sistema principal vai ser composto de um engaste em A e para lá tudo livre. Aqui onde eu tinha um apoio em B, eu resolvi retirar o apoio. Então, ali em B eu não tenho mais nada segurando. E ainda no sistema principal, a gente carrega todo o carregamento real, a gente considera ele aqui no sistema principal. Então, uma carga P na ponta e uma carga uniformemente distribuída aqui. E eu preciso ainda somar o meu sistema principal com um sistema secundário. O sistema secundário, ele é composto pela mesma viga do sistema principal, porém sem o carregamento. Então, eu vou copiar aqui o engaste em A e a outra extremidade livre, sendo que no ponto B não tenho nenhum apoio. E eu não levo esse carregamento para cá, porque no sistema secundário, a única carga que atua é uma força que vale 1 no ponto onde eu retirei uma reação de apoio. Então, se eu retirei a reação vertical em B, eu vou incluir a carga unitária na vertical em B. E aí a gente faz a compatibilidade dos deslocamentos.
Então, vamos imaginar como é que essas vigas elas poderiam se deslocar. Essa viga real aqui, devido à carga nesse trecho que está empurrando ela para baixo, ela ia tender a descer. No engaste, ela sai retinha, porque o engaste impede a rotação, né? Daí desce e sobe, porque aqui eu tenho um apoio em B, impedindo de descer, né? Se aqui eu tenho um carregamento também empurrando para baixo, a tendência era esse ponto aqui também descer, né? Tudo isso depende aqui do valor das nossas cargas. Mas, assim, em geral seria algo como isso. No meu sistema principal, eu tenho um engaste em A e para cá eu não tenho mais nada segurando a viga para não descer. Onde tinha o apoio em B, eu retirei. Então, a minha viga, ela tá livre para descer. Enquanto no sistema secundário, eu tenho uma carga empurrando para cima. Então, a minha viga tá livre para subir. Se a gente for analisar o ponto B, então, que é o ponto onde eu retirei a reação, na viga real, eu tinha um deslocamento igual a 0, enquanto no sistema principal a viga está livre para vir para baixo, um deslocamento ΔB, e no sistema secundário a viga está livre para subir, um deslocamento F no ponto B com a carga em B, então FBB. Então agora, feito todo o esquema, representados todos os deslocamentos, eu vou para a equação. Esse deslocamento tem que ser igual à soma desses dois. Então, no ponto B, que é o nosso ponto de análise, o deslocamento da viga real era igual a 0. Então, aqui vem 0, que é igual a esse mais esse. Então, ΔB mais FBB. Então, somos deslocamentos em B em cada um dos sistemas. Só que, para que essa equação seja verdadeira, para que esse deslocamento mais esse seja 0, eu preciso aumentar isso aqui em relação à minha reação de apoio que eu retirei. Então, eu multiplico pela reação, BY. Então, vai ser essa aqui a equação que a gente vai resolver, né? Nesse caso, bateu aqui igual, porque os dois apoios eu chamei de B, né? Mas é a mesma relação. Então, assim, só para esclarecer alguns pontos que eu acho que eu ainda não comentei. Por que que aqui no sistema principal entra o carregamento e no secundário não? Porque eu quero que no momento em que eu some esses dois, eu volte para a condição inicial, certo? Então, se eu considerar o carregamento aqui e considerar o carregamento aqui de novo, é como se eu estivesse considerando a carga duas vezes, ou seja, eu estou dobrando o carregamento. Não é isso que a gente quer, tá? Eu quero somar esses dois e voltar para cá. Então, a gente considera o carregamento apenas no principal, para no momento em que eu somar com esse, eu não dobrar o carregamento, tá? Então, por isso que a carga real, ela entra só no principal. No secundário, a única carga que vai entrar é a unitária. Tanto aqui nesse exemplo, quanto nesse, e em todos que a gente for resolver. Mais uma vez para esse exemplo. Na tabela tem viga engastada livre com carga distribuída, com carga concentrada na ponta. Então, o deslocamento ΔB ele pode ser encontrado pelas tabelas. Também tem viga engastada livre com carga concentrada que não está na ponta. Então, também pode ser resolvido pela tabela de deflexão. Então, ΔB e FBB, que são esses dois deslocamentos aqui, a gente encontra pela tabela. Resolvendo essa conta, a gente chega no valor da reação de apoio BY. E sabendo qual que é o valor dessa reação, eu uso somatória de forças e momentos para achar as outras reações. E aí eu posso dar sequência, calculando o momento, cortante e tudo mais que eu quiser aqui para resolver o problema dessa viga. Valeu, pessoal! Então, até a próxima!